Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nesta noite, seja contigo amanhã, seja contigo durante toda a semana, que você viva a paz, o amor de Cristo. Glória a Deus! Estamos juntos aí para mais uma noite, nós louvarmos e adorarmos o Senhor, à medida que o Deus poderoso for falando conosco por sua poderosa palavra. Como você tem passado, meu irmão, minha irmã? Como você tem vivido esses dias? Tem sentido a paz, o amor de Cristo? Você tem compreendido? Como é que você está nessa caminhada aí? Está bastante motivado, motivada? Está confiante? Está alegre? Está aí crendo que Jesus vai adiante aí na sua caminhada? Na sua caminhada de vida, Jesus está indo adiante, está indo aí repreendendo a ação do inimigo, está sendo a luz iluminando o seu caminho, está te dando vitórias, está te dando a alegria de você vivenciar uma vida diferenciada, uma vida abençoada com Ele. Você tem vivido Jesus, você está contente, você está motivado, volta a dizer, né, motivado, quer dizer, disposto a viver, disposto a continuar essa caminhada, não se deixando levar pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades, angústias, elas sempre vão vir. Né? Nesse mundo sempre haverá essas dificuldades, essas adversidades, porém, se você tem Jesus na vida e crê que o Senhor Jesus está contigo, olha, você vai vencer todas as coisas. Eu vivo falando isso aqui e digo que isso não é um pensamento, uma atitude positivista. Não, isso é uma atitude de fé. Fé no Senhor Jesus, fé nessa palavra de poder na qual Jesus fala conosco, fala com cada um de nós de uma forma muito especial. Então, quando eu falar isso, meu irmão, minha irmã, estou dizendo para você ter uma atitude de fé. Ter fé é crer no Deus Todo-Poderoso que age na sua vida, que age na vida da pessoa que você está orando, que você está intercedendo para que ela viva Jesus, para que ela se converta, se converter é deixar de lado o estilo de vida para viver o estilo de vida de Cristo. É o cristianismo. O cristianismo é estilo de vida de Cristo. Então, é nisso que nós dizemos conversão. A pessoa deixar de lado o estilo de vida para viver o estilo de vida de Cristo. O cristianismo, Jesus, uma nova vida com o Senhor. Então, caminhe aí. Continue. Não desista. Não fique olhando para trás. Olhe adiante. Sonhe bastante. Diga assim, Senhor, está aqui o meu sonho, está aqui meu projeto de vida, meu projeto para minha família. Eu quero chegar até lá, Senhor. Eu quero ver esses sonhos realizados. Não há nada de errado em você pedir ao Senhor que se concretize seus sonhos para você, para sua família, pessoas que você tem aí orado, tem pensado para que elas também tenham essa vida próspera com Cristo. Não há nada de errado. O que está errado nesse pedido é quando você pensa em si próprio, quando você almeja algo que você só quer para você. Você deixa de lado as pessoas que você convive, as pessoas que fazem parte da sua vida e pensa somente em você. Aí, esse pensamento, essa oração, certamente Deus não responderá. Deus responde aquilo que é bom para você e para as pessoas que estão ao seu redor. É assim que a bênção do Senhor acontece. Quando Deus te abençoa, seja numa cura de uma enfermidade, seja numa bênção do emprego, no livramento do mal, isso afeta a sua vida e das pessoas que estão ao seu lado. O plano de Jesus é tremendo, meu irmão, minha irmã. É para você e muito mais pessoas que estão ligadas a você. Por quê? Porque quando Jesus te abençoa, Jesus te usa para mostrar às pessoas que fazem parte do seu convívio o quanto ele é real, ele é verdadeiro e que só com ele há o milagre. Que só com ele a pessoa vive em si o milagre. Por isso que toda bênção que acontece na sua vida, ela influencia alguém, alguém próximo a você. Por mais que você perceba, ou talvez você nem perceba, mas influencia. A obra de Cristo,
ela não é uma obra vazia no sentido de ser única, ela é cheia no sentido de ser mais pessoas, alcançar mais vidas. Amém? Então eu quero que você creia nisso, eu quero que você dê um passo de fé. Meu irmão, dá um passo de fé. Mesmo você que tem frequentado a igreja aí, não fica aí na sua casa derrotado, se lamentando, temeroso. Não, vai adiante. E o adiante é fazer a obra de Deus. E as demais coisas, pastor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não deixe de estar na igreja. A igreja, meu irmão, ela não é só um lugar em que você encontra as pessoas para compartilhar a fé, para compartilhar momentos da sua vida. Não é um lugar para você sentar e somente, estou feliz, estou em paz, que cântico bonito. Essas coisas acontecem, mas elas não são importantes. A igreja é o corpo de Cristo. Na palavra, Paulo trabalha isso lá na carta aos Coríntios. A igreja é o corpo de Cristo. Então, eu lhe pergunto, como é que você consegue ficar fora do corpo de Cristo? Sabe-se que no nosso corpo, um membro fora, ele morre. Se você cortar um dedo, num acidente qualquer, o seu dedo morre. Se ele não for reimplantado, ele morre, certo? Então, assim também, um membro fora do corpo, a pessoa fora da igreja, ela tende a morrer espiritualmente. Mas, pastor, estou assistindo um culto, assistindo outro aqui, não interessa. O seu convívio de vivenciar o agir do Espírito de Deus no corpo de Cristo, na igreja, na vida das pessoas, é muito importante porque é maturidade, gera crescimento. E a partir do momento que você deixa isso, você vai perdendo esse crescimento, você vai ficando para trás. Então você deixa de se alimentar espiritualmente na verdade que Jesus tem revelado para você, para a sua comunidade, e você vai pegando outros estudos, outros ensinamentos. Pastor, mas a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, sim. Porém, os ensinamentos são outros. E isso vai mexendo com a sua cabeça. E de repente, você já não sabe mais para onde ir. E numa determinada crise pela qual passar, você vai dizer assim, eu não quero mais saber de igreja. Quantas pessoas dizem isso? A maioria delas é porque saltou de uma igreja para outra e não se encontrou com Cristo, não se fixou no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, irmãos? Um pouquinho assim sobre a questão da igreja. Mas nessa noite eu quero trabalhar com você algo que afeta muito a vivência no corpo de Cristo, na vida das pessoas, na igreja, assim como também na vida delas em particular, na vida delas no seu cotidiano diário. Eu quero falar sobre a tradição, tá aí o tema da palavra de hoje, a tradição que desvia do caminho de Cristo. A tradição que desvia do caminho de Cristo. O que isso quer dizer? O que isso afeta a nossas vidas, né? Como afeta a sua vida? Quando eu falar de tradição, então que você tenha em mente a tradição que o ser humano cria para colocar uma disciplina à luz, uma disciplina na igreja à luz da palavra. Eu quero que você pense sobre isso. Aliás, deveria ser mesmo à luz da palavra de Deus, que muitas vezes não acontece. Jesus, ele passou por isso. Não para ele, mas ele enfrentou a tradição religiosa imposta naqueles dias para os judeus ali de Jerusalém, de todo Israel até a Galiléia, todo o norte, todo o ministério de Cristo. Jesus enfrentou isso. Se Jesus enfrentou isso há mais de 2000 anos, nós enfrentamos também hoje. É uma realidade. Eu disse hoje pela manhã, na igreja, aí tem alguns irmãos que estão aí, participando aqui desse momento da palavra, que a proteção que Deus nos dá hoje, ela é física e ela é moral. Ela abrange nossa mente, ela abrange nossa capacidade de pensar, na qual gera em nós uma atitude, uma prática desse pensar, de você pensar alguma coisa, eu vou sair, eu vou trabalhar, e aí você exerce esse movimento físico. A proteção do Senhor, então, ela é física, nos livrar daquilo que afeta nosso corpo, mas também nos livrar daquilo que afeta a nossa mente.
Hoje, nós vivenciamos uma batalha tremenda, no sentido assim de ser uma batalha que tenta destruir a nossa capacidade de pensar, de entender e vivenciar Jesus. Então, quando você lê a palavra, você entende o plano do Senhor, isso é racionalidade, assim como também é o agir do Espírito sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você pense sobre isso. A tradição imposta hoje no meio religioso, no meio cristão, tende a destruir a capacidade da pessoa de compreender a palavra e viver o que nela está escrito. Não é interessante isso? A tradição, ela faz isso. Então, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor e entender, vou dar aí 4 exemplos, entendendo como a tradição, ela desvia as pessoas do caminho de Cristo. A palavra do Senhor para nós, eu creio que você está aí com a palavra do Senhor, amém? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 5 ao 9. Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versos 5 ao 9. A palavra de Deus está aqui, ó. Então vamos ler, a partir do versículo 5 do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha que tremenda a palavra do Senhor. Olha que tremendo a palavra do Senhor, na qual está nos alertando sobre a tradição de homens que tira as pessoas do caminho de Jesus. Amém? Você está compreendendo isso? Você já parou para pensar sobre isso, meu irmão, minha irmã? Se algum momento da sua vida cristã você se viu preso numa tradição imposta dentro da igreja que não condiz com a palavra do Senhor. Nesta palavra, os religiosos questionaram os discípulos de Jesus porque não lavaram a mão antes de comer. Olha só, olha só que coisa mais absurda. Quer dizer que se eles não lavarem a mão, eles não têm uma intimidade com Deus. Eles não estão sendo abençoados. Olha só que absurdo. E eu lhe pergunto, será que algo parecido você tem vivenciado na igreja? Será que algo parecido você tem vivenciado na igreja? Vou te dar um exemplo de tradição. Algo muito comum nas igrejas pela qual eu passei. A questão do banco. Então, os bancos estão ali, os bancos têm mais de 10 anos, foram doados, foram cuidados, são bonitos. Irmãos, há uma tradição de banco em igrejas, é incrível isso. Há uma tradição de banco em igreja, e que o banco não pode nem ser movido numa outra posição diferenciada daquele que ele já está há 10 anos. Eu estou dando exemplo, mas é um exemplo que é uma realidade. Então a tradição diz que o banco não pode ser virado, ele tem que ser mantido numa linha reta. Por quê? Porque sempre foi assim. Só que o ser sempre foi assim não condiz com a realidade atual daquela igreja. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo de dor nas costas. O banco é duro. O banco,
ao olhar para as pessoas estão se movendo de um lado para o outro, não acham posição, e algumas vão até embora mais cedo do culto. Então a pergunta é, ou muda o banco, ou tira o banco. Agora tente imaginar a crise que isso dá dentro da igreja. Porque aquele irmãozinho que ajudou a pagar o banco, ele acha inadmissível tirar o banco. Isso, meus irmãos e irmãs que estou lhe falando, é tradição de homens. Isso amarra, isso destrói a comunhão numa igreja. Porque não é o banco que é importante, é Cristo. E se Jesus, então, nos mostra que há um desconforto na vida da igreja e que poderia ser uma cadeira mais confortável em vez de ser um banco, por que não tirar o banco? Por que não colocar a cadeira? E aí veremos as pessoas que estavam indo embora mais cedo vão ficar um pouquinho mais no culto. Vemos as pessoas mais confortáveis, vemos as pessoas mais concentradas na palavra, no culto. Meu irmão, minha irmã, olha só o que eu falei. É ou não é uma realidade hoje? É uma não é uma realidade. Há ícones dentro da igreja que são intocáveis. Há ícones dentro da igreja que você não pode nem mexer. Isso gera crise. A pessoa acha que você está até endemoniado. Isso é tradição. Olha o que Jesus está passando. E ele vai dizer, está enfrentando os religiosos daquela época, que estão dizendo que os seus discípulos, apóstolos, estão imundos, estão fora das bênçãos de Deus. Esse é o pensamento dos religiosos da época, porque eles não lavaram a mão. E essa tradição, naqueles dias de Jesus, ela era opressora, ela era um fardo para os judeus, para aqueles que queriam chegar até Deus, porque era uma regra sobre regra. Só que Jesus veio e quebrou isso, aleluia! Jesus quebrou isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, porque muitas igrejas hoje estão aí, entre tantos motivos, estão se fechando as portas, porque elas vivem de tradições. A tradição de homens, ele é maligno, porque ele amarra o avanço da missão de Deus a partir da igreja. Cria desavença, cria desunião. Você pode até pensar, mas é coisa boa, pastor. É coisa boa, mas é coisa que é real hoje na vida da igreja. Sabe? Às vezes, você olha no bairro onde uma igreja está inserida, era cheio de casa, passou 10 anos, é cheio de prédio, cheio de comércio. E aí a igreja ficou isolada. E as pessoas que vinham foram embora porque ficou difícil de conseguir uma condução ali. Porque quando se cria um comércio, nem sempre se coloca as linhas de ônibus próximo, nem sempre mantém-se as linhas de ônibus próximo. O que acontece? As pessoas vão ter dificuldade de se locomover, daqui a pouco elas estão embora. Meu irmão, minha irmã, eu vivi isso. Eu vi uma igreja fechar porque faltou visão pastoral, faltou visão da comunidade, da igreja, faltou visão espiritual. Por quê? Porque é tradição permanecer no mesmo lugar. Só que no mesmo lugar, ao passar dos anos, as casas foram embora, os comércios chegaram, a igreja ficou isolada. E as pessoas, então, o que fizeram? Diante da dificuldade de chegar até o centro, isso foi lá em Barueri, diante da dificuldade de chegar até o centro, o que elas fizeram? Elas foram para outras igrejas que nasceram mais próximo onde elas moravam. As chamadas igrejas de bairros assim. E hoje, para a glória do Senhor, são nossas irmãs, né? Nossas igrejas irmãs, igrejas pentecostais. Nossos irmãozinhos pentecostais estão lá semeando a salvação em Cristo. Aleluia por isso. Isso é visão de reino de Deus. A gente vai aonde o Senhor nos levar. É assim, meu irmão, minha irmã. Essa é a visão. Agora, uma igreja, um povo que vive de tradição, está ficando para trás. E igrejas estão se fechando. A tradição que desvia as pessoas do caminho de Cristo. Diante dessa palavra, meu irmão, minha irmã, eu vou trabalhar no texto 4 momentos em que nós vemos o quanto é nefasto essa tradição que infelizmente existe no seio da igreja, e nesse caso da minha denominação, da igreja metodista. Pessoas que acham, porque era 10 anos, quiseram lá atrás, um momento tem que ser agora.
Mas Jesus é novo. Jesus está mostrando o melhor caminho a ser seguido, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você pense sobre isso. Como você tem vivido o Evangelho de Cristo? Como você tem vivido o Evangelho de Cristo? Sob regras de homem ou sobre a palavra de Deus? Pense sobre isso. Como você tem vivido Jesus? O Jesus da palavra ou Jesus de regras e colocadas na sua igreja? Cujas palavras não estão em Jesus. Eu quero que você pense sobre isso. O verso 5 diz o seguinte: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras? Por que não vivem? Porque em vez de comer o alimento com a mão suja, não vive segundo a tradição, a religiosidade, assim lava a mão, assim tem todo um ritual. Por quê? Então eles vão fazer essa pergunta para Jesus. Então nós entendemos que a primeira tradição que é colocada e que desvia as pessoas do caminho de Cristo, volta a dizer, é a tradição de homens, o pensamento de homens. Regras. Eu falei do banco, eu falei da questão do lugar da igreja. Isso, meu irmão, minha irmã, é tradição de homens. Então, o que você vive na igreja? A tradição da palavra ou a tradição de homens? Porque Jesus, então, ele vai ser confrontado, questionado, porque ele não vive as tradições de homens. E o Senhor Jesus, ele é tremendo, meu irmão, minha irmã. Jesus, então, ele trabalha nessa questão. E aí ele vai começar a dizer sobre o mal que é a tradição na vida das pessoas. Como você está vivendo o Evangelho do Senhor hoje? Então, a primeira ação, o primeiro ensino que nós aprendemos nesse texto é que o ensinamento dos homens, o ensinamento humano, tira as pessoas da palavra, do ensino de Deus. Amém? A tradição, ela corrompe o ser humano, enquanto a palavra de Deus, ela transforma o ser humano, ela modifica o ser humano para honrar e glorificar ao Senhor. Então nós vemos que na fala dos religiosos, eles apresentam a tradição, o conhecimento, os costumes deles, muito mais importante do que a vivência da palavra de Deus. Preste atenção nisso. Quando você chegar numa igreja, o que está sendo colocado? Regras humanas ou o ensino da palavra do Senhor? O que você tem vivido? E isso é interessante, meu irmão, minha irmã, porque a pessoa que vive debaixo de tradição, ela leva isso lá para sua casa. Olha só, eu falei isso, no começo. A tradição que ela vive na igreja, por exemplo, a questão de não mexer no banco, ela vai chegar na sua casa e levar essa tradição. Então ela vai determinar que o sofá da casa deve ficar sempre na mesma posição. Por quê? Porque ela sempre achou que isso é o melhor. E ela não admite que ninguém mude a posição do sofá. Tradição. Tradição. Sabe? E aí compraram um rack novo para pôr a televisão e o sofá ficou desalinhado no campo visual. Tem que virar, mas não. O sofá está assim há mais de 10 anos, ele deve permanecer assim. Você está me entendendo? Você está me entendendo o quanto a tradição, o quanto os costumes dentro da igreja influenciam a vida das pessoas ao ponto delas levarem isso para a sua casa e ficarem amarrados a isso? E acham que isso é do agrado do Senhor? Sabe? Há tradições que as pessoas não querem nem saber de ganhar almas. Porque tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Isso era o que Jesus enfrentava os religiosos. Os costumes que eles colocavam, segundo eles interpretavam a palavra, faziam com que as pessoas não chegassem a Deus. Se não chegam a Deus, não há como espalhar a salvação no Senhor.
E é isso que Jesus faz, por isso que Jesus não vai ficar preso ao templo, por isso que Jesus está sempre em movimento, vai ali em Jerusalém, vai para o norte, a Galileia. Jesus vai levando a liberdade nele, a salvação nele. Por isso que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta? Uma delas, a tradição que existe na vida da igreja, que deve ser quebrada em nome de Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que os religiosos queriam que as pessoas vivessem os seus costumes, as suas tradições, os seus ensinamentos, muito mais importante do que o próprio ensinamento da palavra de Deus. E isso nós entendemos quando eles confrontam ao Senhor Jesus no versículo 5. No versículo 6, Jesus vai dizer assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa citação de Isaías, é Isaías capítulo 29, versículo 13. Então, o Senhor Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a palavra poderosa de Deus, a palavra que é dele, porque Jesus é Deus, para confrontar essa tradição, esse costume maligno que amarra as pessoas, que tiram as pessoas da presença de Deus. E então ele cita uma palavra que Isaías, há mais de 700 anos antes do nascimento do Senhor, em que o profeta já dizia sobre essa questão, o profeta cheio do Espírito de Deus já dizia sobre essa questão da tradição, né? Que ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que tremenda essa palavra. O Senhor usou a própria palavra para desacreditar, confrontar e repreender essa questão, essa tradição, né, esse costume dos religiosos daquela época. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa. Só há um modo de você sair desse costume religioso: é viver a liberdade em Cristo, é ler a palavra, é deixar o Espírito de Deus falar ao seu coração. Chega de regras, viva o novo de Cristo, deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. Uma igreja que vive segundo a direção do Espírito de Deus, ela é uma igreja abençoada, ela é uma igreja missionária, é uma igreja que as pessoas se sentem alegres, é uma igreja que as pessoas têm a liberdade de expressar a sua adoração. Eu quero que você pense sobre isso. Imagina uma pessoa que quer dar um testemunho e ela chega lá para o pastor, um pouco antes do culto, o pastor ela diz: pastor, eu preciso dar um testemunho, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Irmã, depois a gente conversa, deixa para a semana que vem. Porque você tem que me falar 1 hora antes, você está me falando 15 minutos antes. Nossa, matou aquele fogo, aquela alegria de alguém que quer falar, testemunhar o quanto Jesus tem feito na vida dela. E o que ela faz então? Se eu não testemunho aqui, eu vou em outra igreja. E o pastor, ele se sente cheio. Por quê? Porque é uma regra, porque é algo que foi decidido em reunião. A liderança decidiu isso para que vamos organizar o culto. Então tem que ter regras. As pessoas não podem chegar e falar: é mesmo? Isso é tradição, irmãos. Eu estou falando porque eu vi essas coisas. Isso é tradição. Se Cristo trabalhou na vida de alguém, alguém chegou ali no culto, entrou na hora e falou assim: eu quero dar um testemunho. Que dê um testemunho. Pastor, mas talvez ele fale alguma coisa. Se ele falar, eu dialogo ali naquele momento. Mas se Deus mandou a pessoa dar um testemunho, e eu tenho certeza que isso edifica a fé na vida das pessoas. A segunda lição que nós aprendemos no versículo 6 é que a tradição, ela não tem convicção de uma fé em Deus. Porque os religiosos, eles apresentaram o costume, não apresentaram Deus, não apresentaram a salvação do Senhor, não apresentaram a palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que fortalece, a palavra que nos mostra que só Jesus salva. Então o Senhor Jesus, ele pega a palavra e ele confronta os religiosos. Meu irmão, minha irmã, que tipo de cristianismo você está vivendo hoje? Como você vive na igreja? Você vive o quê? A palavra do Senhor, você vive regras. Porque a tradição, ela está desviando as pessoas do caminho de Cristo.
A tradição está levando as pessoas a adorar o homem em vez de adorar a Deus. E isso é uma realidade tão grande hoje, que quando elas adoram o líder, que entre aspas se intitula espiritual, quando ele sai daquela determinada igreja, as pessoas saem também. Porque elas não estavam firmadas na rocha, que era Jesus. Elas estavam firmadas na figura humana, pecadora, falha e que não há consistência. Só Jesus é a rocha que precisamos. Meu irmão, minha irmã, a quem você tem seguido nesses últimos dias? Cristo ou o ser humano? Você vive de tradição na sua comunidade religiosa, a igreja, ou você vive pela palavra do Senhor? Eu quero que você pense sobre isso, porque quanto mais você deixar o Espírito de Deus falar ao seu coração, mais você se libertará desses costumes, dessas coisas que estão te amarrando, estão destruindo a sua vida, estão destruindo a sua família. Destrói, pastor, destrói. Destrói, meu irmão, minha irmã. Como um ente querido da sua família vai para a igreja, se ele sabe que você vive sob regras, ele não vai querer isso para a vida dele. Ele vai dizer, que igreja é essa? Em que para mim chegar lá eu só posso entrar se eu estiver bem vestido e a pessoa não tem roupa. Que igreja é essa? Que para falar com o pastor tem que marcar um horário. Não pode nem sequer cumprimentar o pastor, porque tem pessoas chegando perto ali, não, deixa o pastor ali, deixa... Que igreja é essa? E que a pessoa não pode sequer falar, olha meu irmão, eu não sou dessa igreja, mas eu recebi uma bênção do Senhor, e o Senhor me mandou aqui para testemunhar. Ele não pode nem testemunhar. Que igreja é essa? O que você está fazendo lá? Você também vive de regras? Você também gosta de sentar sempre no mesmo lugar, no banco? Porque ali tem uma história da sua vida. Foi quando você se converteu, você sentou naquele lugar e ali Deus falou no seu coração. Quer dizer que Deus não fala mais em outro lugar da igreja? Para com isso. Se liberta, meu irmão, minha irmã. Nós temos que viver Jesus, nós temos que falar de Jesus. Nós não falamos de doutrinas de igreja, nós falamos da palavra de Deus. A doutrina da igreja, ela tem que ser bíblica. A organização da igreja tem que estar alicerçada na palavra. Fora disso é maligno. Fora disso é tradição de homens, é maligno. Amém? Terceira lição que nós aprendemos sobre a tradição que desvia as pessoas do caminho de Cristo. A primeira, então, no versículo 5, nós entendemos que os religiosos apresentam a tradição deles, o ensinamento deles, mas não apresentam a palavra de Deus. A segunda lição que aprendemos, que a tradição desvia as pessoas dos caminhos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, é que a tradição ela não tem uma convicção da fé em Deus, ela se baseia em capacidades, em costumes e trabalho humano, quando na realidade a igreja vive por fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos na igreja por fé, porque pela fé Cristo ali está para nos abençoar, para nos proteger, para mudar nossa forma de pensar, de falar, de agir, e nos preparar para o dia seguinte, para caminharmos com Ele, testemunharmos sobre Ele. A igreja é um lugar de encontro com Deus. A igreja é um lugar de encontro com Cristo. A igreja é um lugar de sentir e de ouvir a voz do Espírito de Deus falando a nossa alma que somos filhos e filhas de um Deus vivo. Amém? A igreja não é um lugar para você viver de regras, mas a igreja é um lugar para você viver livre em adoração ao Senhor. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. A terceira lição está ali no versículo 7, em que diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a tradição, se é algo que ela leva as pessoas a viverem a doutrina, os costumes das pessoas, né, costume criado dentro da igreja, mas não levam elas a adorar ao Deus verdadeiro. E isso é que Jesus, então, no versículo 7, citando Isaías, ele vai dizer que em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso é uma realidade. Há pessoas que estão preocupadas com a cortina da igreja. Há
pessoas que estão se preocupadas com vasinho de flores. As pessoas que sentam lá ficam olhando para a outra, se a outra que está com filho ali, o filho não vai rabiscar o banco. Estão preocupadas com isso. Isso é doutrina de homens. Porque é tradição, é costume. Sabe, em vez de estar lá para adorar o Senhor, para aprender da palavra, para viver uma semana abençoada, está preocupado com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Chega disso. Isso tem que acabar. Sabe, isso tem que acabar. Certa vez um pastor perguntou para mim assim, pastor, olha, você não trabalha com essa tradição de acender velas e tudo mais? Eu disse para ele, não, meu irmão, eu trabalho com a palavra. É a palavra, né, que é importante para me ensinar. No púlpito eu ensino palavra de Deus. Porque Cristo, as pessoas precisam aprender que Cristo. Ah, mas isso é um costume que para mim não tem razão de fazer no culto hoje. Eu estou preocupado com a palavra e não com o costume. Eu estou preocupado de ver as pessoas adorando ao Senhor, em vez de estar preocupado com a tradição. Está preocupado com a liturgia, está preocupado com regras. Meu irmão, minha irmã, a terceira lição que nós aprendemos em que a tradição desvia as pessoas do caminho de Deus é que a tradição das pessoas, essas regras, esses costumes, leva as pessoas a vivenciar uma falsa adoração, um ensino enganoso. Um ensino enganoso. Não é verdade? Por quê? Porque ela vai acreditando naquilo que as pessoas vão falando, mas não vai acreditando naquilo que Deus vai revelando a ela na palavra. Ela não aprende da palavra, ela se preocupa em aprender da pessoa. Porque a tradição, porque ela se preocupa com o costume, ela se preocupa com o que está na organização, nas regras, em vez de viver a liberdade no Senhor, como eu estou falando. Eu quero que você entenda que a questão da tradição, a questão de costumes hoje na vida da igreja é um mal, meu irmão, minha irmã. É um mal. Sabe, nós nos organizamos à luz da direção do Espírito de Deus. A igreja, ela caminha à luz do Espírito de Deus. E Jesus está falando no versículo 7, em vão estão me adorando, porque estão vivendo o ensino de homens. Eles não vivem o ensino da palavra. Pode até ler a palavra é pregada, mas não é ela que fica no coração. O que vai ficar no coração? Vai ficar aquela piadinha que o pastor fez no púlpito. Vai ficar aquele momento que o pastor contou, que depois que ele pegou a palavra, que ele nos dias antes, ele estava na casa da irmã, na casa do irmão, e eles viveram um momento ali alegre, comendo um bolo e etc. Isso é tradição. Não estou dizendo que essas coisas não possam acontecer, mas elas não são importantes para a vida e missão da igreja. Elas não são importantes para o seu crescimento espiritual. O que é importante é você viver a palavra de Deus, é você se deixar o Espírito de Deus te guiar, meu irmão, minha irmã. Você é chamado para adorar ao Senhor. Você é chamado para ir para todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não é chamado para anunciar o costume da sua igreja. Eu quero que você pense sobre isso. Como você está vivendo o Evangelho hoje? É o Evangelho de Cristo? Ou é o Evangelho de regras? Se é que é Evangelho. Ainda que as pessoas usam, né, a palavra de Deus para determinar regras sobre a sua vida. É isso que você está vivendo? Há muitos anos você ainda está vivendo sobre isso? Ah, mas o pastor disse que eu preciso me vestir assim. É verdade. A roupa que santifica a pessoa? Ou a pessoa que expressa a santidade daquilo que o Espírito de Deus faz internamente na alma? Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. A segunda carta de João, capítulo 1, dos versos 9 ao 11, ela está de acordo com o versículo 7 de Marcos, capítulo 7, em que Jesus diz que essa adoração desses religiosos são falsos, porque os seus ensinamentos são falsos. Então, o apóstolo João vai dizer assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdam, pois
Quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Olha só que tremenda a palavra do Senhor. O apóstolo está dizendo que se alguém não trouxer o ensino de Cristo, você nem recebe na sua casa. Você nem recebe. Isso é palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. O que João está falando é aquilo que ele vivenciou com o Senhor Jesus nesse momento de encontro com os religiosos. Em quebrar a tradição, em quebrar um falso ensino baseado no conhecimento humano, porque não é verdadeiro. O verdadeiro é o ensino da palavra de Deus, é o ensino que é ensinado. Amém. Quarta lição que aprendemos sobre a tradição que desvia as pessoas do caminho de Cristo. Verso 9, lembrando que o versículo 8, que diz assim, vocês negligenciam os mandamentos de Deus, se apegam às tradições dos homens, ele está ligado com o versículo 5 daquilo que eu já falei, né? Que em vez de vivenciar o mandamento, as palavras de Deus, vivenciam o mandamento dos homens. O verso 9 diz assim, disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Amém. A quarta lição que nós aprendemos sobre a tradição que desvia as pessoas do caminho de Cristo é que essa tradição, ela leva então as pessoas a se afastarem de Deus para vivenciar um ensino totalmente herético, heresia. Heresia é algo contrário a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela deve ser o mandamento. A palavra de Deus deve ser a razão de você vivenciar a sua adoração a Deus. Novamente, como você tem vivido a palavra de Deus? Como você tem vivido Jesus? Como você tem vivido a igreja no momento que lá você está? Você vive o agir de Cristo sobre a sua vida ou você vive as tradições de homens? Porque, meu irmão, minha irmã, regras sobre regras não leva a igreja a lugar nenhum. Regras sobre regras só está gerando uma igreja morta espiritualmente, só está gerando pessoas mortas espiritualmente. Regras, tradições, costumes estão levando as pessoas a adorar a criatura em vez de adorar ao Criador. Então, o que você está aprendendo, o que você está fazendo para mudar essa realidade na sua igreja? Porque Jesus está voltando e não será regras, não será bancos, não será uma igreja bem pintada, cortinas, não será esses costumes que vão te levar a Cristo, mas a sua fé no Senhor Jesus, a fé que você então está exercendo na medida que você vai lendo a palavra do Senhor. Que tipo de crente você é? Você é segundo o coração de Jesus ou é segundo as regras que você vive? Chega disso, meu irmão, minha irmã. Se amanhã o Senhor falar, arranca esse banco, vamos arrancar esse banco. Se amanhã Jesus falar, olha, há um lugar melhor, vamos para esse lugar. Porque aonde o Senhor nos guiar, ali é bênção sobre bênção. Então chega de viver de regras. São as regras que estão fazendo as igrejas fecharem hoje. São as regras, costumes, tradições. Porque há pessoas que não abrem mão disso. E essas pessoas são vazias de Cristo. Porque para elas o que importa é o lugar. O que importa é o vaso de planta. O que importa é aquilo que está lá há anos. Mas há anos ela não vive Jesus. Há anos ela vive sob regras. Há anos ela senta ali na liderança e fala sobre regras em vez de falar sobre Cristo. E a igreja está definhando, ficando vazia, as pessoas estão indo embora. Porque há pessoas que não aguentam regras. Há pessoas que chegam lá, não tem condição de cantar, não pode cantar porque chegou agora, não pode cantar. Há pessoas que querem dar um testemunho, não, o irmãozinho lá não tem um português muito bom, não pode falar. Irmão, você quer dar um testemunho, escreve aí, eu leio para você. Outra pessoa vai falar o testemunho dele, ele sentado ali no banco, ele não pode falar. Por quê? Porque é regra, porque é costume. Isso tem que acabar em nome de Jesus, porque se não acabar, a igreja acaba. É isso que Cristo está enfrentando. É isso que Jesus enfrentou no seu ministério. Uma religiosidade vazia da presença
de Deus, os fariseus, os religiosos colocavam um fardo pesado na vida do povo há mais de 2000 anos, falando que é de Deus e colocavam regras sobre regras, um peso espiritual e eles não conseguiam chegar a Deus. Então é melhor não adorar a Deus, porque eles nem poderiam adorar a Deus fora das sinagogas e fora do templo. Não é uma verdade hoje, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. Mas o Senhor Jesus diz o quê? O Pai procura aqueles que o adoram, o Espírito e verdade. Aonde? Aonde você estiver. A gente está ligado no corpo de Cristo, fisicamente e espiritualmente. É claro, você tem que estar na igreja, mas não é porque o dia que você não pode ir na igreja que Cristo não está com você, Ele está com você. Se liberte dessas regras. Se liberte. E isso é uma vivência tão clara hoje que eu tenho percebido, porque a pandemia, ela revelou muitas coisas do cristianismo brasileiro. E uma delas é que a maioria está morta espiritualmente. Por quê? Entre tantas coisas, uma delas, as pessoas viviam de costumes, as pessoas viviam de doutrinas de homens e não viviam do agir do Espírito de Deus. Quando veio algo para confrontar a fé das pessoas como essa pandemia, o que elas fizeram? Ficaram temerosas, com medo de morrer. Irmãos, nós já estamos sepultados com Cristo, como diz a palavra. Você está com medo de morrer? Você deve estar preparado sempre para estar com o Senhor. A qualquer hora Deus vai te chamar, vai me chamar. Então, se você quer viver para o mundo, viva para Cristo também. Porque o seu temor de ir para a igreja, ele não é o mesmo temor quando você sai para comprar um alimento. Porque você vai dizer, eu preciso comer. Mas um alimento espiritual. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você se liberte dessas tradições. A tradição, o costume, ele deve existir segundo a palavra de Deus. Segundo Jesus, então, constrói na sua igreja, e cada igreja vive algo bem particular. E segundo Jesus construir, ali nós vivemos. Aí nós vivemos nosso costume, mas livres em Cristo. Porque não pode ser imposto, não pode ser regra e não pode afastar as pessoas da casa de Deus. Amém? Como você está vivendo o Evangelho de Cristo? Que em nome de Jesus, abra seu coração. Eu estou sempre falando para você dar um passo em direção a Cristo. E dar um passo em direção a Cristo. Deixa de lado essa regra. Mas pastor, sempre foi assim, eu achei que era melhor assim. Irmão, tira isso da sua vida. Se isso é tão bom, olha para a sua igreja porque ela está vazia. Por que sua família não vai na igreja? Me diz, até quando você vai viver assim? Viva o novo de Jesus. Porque Jesus é um novo que salva, cura e liberta. Amém? Que você então viva na paz e no amor de Cristo. Que você viva a palavra do Senhor que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Evangelho de João capítulo 8. Não me lembro o versículo 30, 32, 36, não me lembro. E é até bom, leia o capítulo inteiro, leia o Evangelho inteiro. É tremendo isso. Tremenda palavra de Deus. Então que em nome de Jesus você seja livre. Livre de regras, livre de costumes. Seja livre em Cristo e viva para Cristo. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que o Senhor Todo-Poderoso te dê uma semana de muitas bênçãos em nome de Jesus, que por onde você andar, as pessoas olhem para você e vejam a imagem de Cristo em sua vida, que as pessoas te procurem, para que você dê um bom testemunho da sua fé em Jesus, atraia as pessoas para Jesus e não afaste elas de Jesus, porque regras, tradições, costumes afastam as pessoas de Jesus. Mas se você vive a ação do Espírito de Deus sobre sua vida, que você seja uma pessoa que atraia as pessoas para Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, porque a oração é o poder de Deus manifestado sobre nós. Porque nós falamos com Deus, Deus age. É o poder de Deus sendo manifestado sobre nós, em nome de Jesus. Deus poderoso,
Lhe agradecemos por tua gloriosa palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque pela tua palavra nós somos livres em ti, Senhor. As regras não fazem parte de nossas vidas. Nós vivemos livres para te adorar em espírito e em verdade. Deus poderoso, nessa hora peço-lhe que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, toque na vida desse irmão, dessa irmã, que ainda vive por regras, que ainda vive por costumes religiosos impostos por homens, mas não vive a liberdade em ti. Senhor, trabalhe no coração desse irmão, dessa irmã, para que eles entendam o teu amor, para que eles entendam que é muito mais importante viver com o Senhor, viver a tua palavra, viver a tua salvação, Jesus, do que viver regras impostas hoje na vida cristã. Senhor Deus Todo-Poderoso, repreenda, ó Deus, essas pessoas que vêm querendo nos colocar regras, sejam elas repreendidas, sejam elas convertidas a ti, Senhor, em nome de Jesus, para que elas entendam que estão erradas, porque não estão te adorando como está na tua palavra. Deus poderoso, abençoa o teu povo, Senhor, abençoe cada família aqui representada nessa noite, pelos irmãos que estão assistindo, pelos aqueles que vão assistir. Sejam eles abençoados em tudo que fizerem, sejam eles amados por cada momento que se viverem, sejam eles, Senhor, transformados pelo teu poder, e que eles entendam que só o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Toca na vida desses irmãos que estão enfermos, Senhor, sejam eles curados de suas enfermidades físicas, mas também de suas enfermidades da alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe esses irmãos que estão procurando emprego, esses irmãos que estão lutando aí, Senhor, para ter o sustento de suas famílias. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, os abençoe para que eles encontrem esse emprego essa semana, Senhor. Eu lhe peço humildemente, mas clamo a Ti por essas vidas que sofrem, Senhor, pelo desemprego, pela enfermidade, pela crise nos seus lares. Haja paz em famílias, repreenda a ação maligna sobre esses lares em nome de Jesus. Eu peço e lhe agradeço pelo teu milagre sobre nossas vidas em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, fique na graça e no amor de Cristo. Deus é contigo aonde quer que você andar. Lembre-se, viva Jesus e não viva regras de homens. Viva Jesus, fale de Jesus, seja livre em Jesus. Amém? Glória a Deus, estamos juntos em Cristo Jesus. Fique na paz e no amor de Deus. Até breve. Paz.